Oi, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto mais pessoal. Eu tenho vários gostos, só que boa parte deles eu não consigo pôr em prática porque eu não tenho com quem fazer essas coisas. Por exemplo, eu gosto muito de praticar esportes, isso já apareceu aqui algumas vezes. Seja andar de skate, andar de bicicleta e afins. Mas tem certos esportes que mesmo que eu goste muito, eu tenho a sensação de que eu nunca vou conseguir praticar porque eles exigem uma coletividade. E para mim isso sempre foi um problema, porque por muito tempo eu fui privada de ter amizades por preocupação dos meus pais, né? Eu entendo eles. Na época realmente era perigoso você sair assim na rua e eu era filha única, então era válido essa preocupação. Mas isso me trouxe tantos problemas que hoje em dia certas coisas que deveriam ser bem tranquilas, para mim elas têm um grau de dificuldade muito maior. E uma dessas coisas que eu queria muito fazer era jogar vôlei. Eu acho muito legal assistir vôlei e já tem um bom tempo que eu assisto, mas eu sempre fiquei pensando sobre o quão isso é inacessível para mim, porque eu não conheço ninguém que joga vôlei e eu não tenho contato com nenhum professor de vôlei e só esses elementos eles são o suficiente para me manter fora disso, mesmo que eu quisesse muito. Então, por algum motivo, eu compartilhei essa inquietação e me indicaram um número, né, de uma arena aqui que tem essas aulas de vôlei. Só que, mesmo eu tendo o contato dessa arena e perguntando, né, se eles davam aula sobre vôlei, e quando a resposta foi sim, ainda assim eu senti que isso não era para mim. Então eu vou contar sobre a experiência de como foi. Eu não sei se eu vou colocar um mês inteiro, mas enfim, vou contar a experiência sobre como foi jogar vôlei. E isso se assemelha muito ao meu primeiro vídeo, que foi sobre começar a ir para academia. Eu não gosto de academia, apesar de ter feito, e eu não gosto de academia justamente pelo quão individualista ela é. É muito mais fácil você fazer academia porque você não depende de ninguém, né? No máximo, tu depende do personal para te passar um treino, mas se não quiser, tem vários treinos disponíveis no YouTube. Mas não tem comparação, você, pelo menos pra mim, né? Você jogar vôlei e você ir pra academia. Porque justamente pela academia ser algo tão individualizado, é tão difícil você sentir pertencente àquele lugar. E eu tenho essa necessidade de sentir que eu sou útil. Então, quando eu tô em um ambiente em que eu não me sinto conectada com ninguém, eu não consigo achar isso legal. E, enfim, depois de ter mandado mensagem pra arena e eles terem me respondido dizendo que tinha vôlei, me surgiu outra inquietação. Antes era por não ter a oportunidade de jogar e agora era pela dúvida se esse lugar era pra mim, sabe? Então, eu fui com muito medo e, enfim, eu fiquei muito nervosa, de novo, eu tive os mesmos problemas na época lá da academia, então eu fiquei muito ansiosa, não consegui dormir direito. E mesmo depois, quando eu fui, que aliás foi legal, tinham várias crianças e eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sou uma pessoa mais velha, mas não tanto, né? Eu tenho 21 anos. Só que eu não me sinto confortável em um ambiente que tenha pessoas da mesma idade que a minha, ou com uma idade próxima. Então, chegar lá e ver que 80% dos meus colegas de treino eram crianças foi muito reconfortante para mim. Principalmente por ser algo que eu tô treinando de verdade pela primeira vez. Então, eu sei que é muito difícil você aprender algo e ao mesmo tempo lutar contra não errar tanto. Porque acaba sendo meio chato, né? Você vai treinar e tá todo mundo jogando, você entra no time e você erra tudo. Pelo menos das vezes que eu tinha tentado, isso era muito chato.
E era por isso que eu tinha tanto medo, né, de começar. Porque eu entendo que eu tô começando, mas ao mesmo tempo eu já carrego tanta pressão de que, mesmo começando, eu deveria começar bem feito. E essa pressão já é outra coisa, né? Voltando. Depois de eu ter treinado com as crianças, foi muito legal. Apesar de que meu corpo não estava preparado para 2 horas de treino. Então eu fiquei meio mal, sabe? Minha pressão baixou. Mas eu acho que é porque eu não me alimentei direito. E é muito esforço, né? Era vôlei de areia, então puxa muito. Hoje em dia, eu continuo com esse sentimento esquisito de que eu não deveria fazer o que eu tô fazendo, porque, sei lá, sabe? Eu não sei te explicar muito bem. Tanto que depois que acabou esse primeiro treino, eu fui dormir, né? Já era de noite, assim, fiz as minhas coisas, fui deitar pra dormir. E eu não consegui dormir direito, porque eu fiquei relembrando tudo que eu tinha errado. O saque que eu errei, o passe que eu errei, a manchete que eu errei, a bola que caiu, o bloqueio que eu não fiz. E eu fiquei me culpando muito pelo meu primeiro treino. Eu não sei se isso vai melhorar com o tempo, mas tá registrado aqui. E até o momento, a expectativa que eu tenho é que eu possa continuar a fazer isso por mim. Quando eu falo isso, é no sentido de que, mesmo com todos esses problemas, essas questões que são muito pessoais, eu tô colocando você dentro da minha cabeça agora e explicando pra mim como é complexo ir pra uma aula de vôlei, mesmo que seja uma coisa simples. Eu espero que, mesmo com todos esses pensamentos e essas questões, isso não me impeça de continuar fazendo. Porque, diferente da academia, que, enfim, eu também não me sentia muito boa naquilo, pelo menos no vôlei eu me identifico. Então, eu não queria perder essa faísca de motivação por colocar pressão demais nas coisas. Só que eu também entendo que essa pressão ela não é gerada por mim. Até porque, né, é o que eu estudo sociologia, então. Mas eu não vou trazer esses elementos pra cá porque eu acho que não cabem. De todo modo, eu queria deixar registrado essas coisas pra saber se eu consegui lidar com minha mente, se eu consegui superar alguma coisa ou não. Yeah.